começando agora mais um programa Mudando de Assunto aqui no Restaurante Gabriel, aproveitando esse friozinho que está chegando para fazer uma receita bem especial com o pinhão, né, Jackson? Olá, tudo bem? Hoje vamos preparar uma receita um pouco diferente aí com pinhão. Eu tentei buscar alguma coisa parecida, não encontrei. É uma novidade que a gente vai fazer hoje aqui no programa de vocês. Vamos ver se vai ficar bom. Vocês vão ser os que vão testar a nossa receita. Mas antes, então, de a gente ir para a receita de fato, fala um pouquinho sobre os pratos de pinhão que a gente pode encontrar aqui no teu restaurante. O restaurante Gabriel, ele nessa época que tem o pinhão, a gente procura fazer os pratos à base de pinhão bastante assim, diversificados. O que a gente usualmente sempre faz aos finais de semana, principalmente, ou então eventos, a gente sempre está colocando a paçoca de pinhão e o entrevero, que são os mais conhecidos. A gente até fez uma modificação num prato que a gente teve uma sugestão de uma cliente, então a gente está fazendo um arroz agora especial, que ele é temperado com linguiça defumada e pinhão, então tem saído bastante, o pessoal está gostando bastante também. E aí também a gente tem outras carnes recheadas com paçoca de pinhão, ou então apenas com pinhão e outros ingredientes, outros temperos, mas a gente está utilizando bastante o pinhão. Inclusive assim, a gente até ano passado usou bastante e viu que tinha saída. Esse ano a gente já se precaveu, já comprou muito pinhão já para estocar. Então, o pessoal que quiser, que gostar, né, de pratos à base de pinhão, com certeza pode vir aqui no restaurante que vai encontrar bastante diversidade. O legal também é que pode fechar para evento, né? Fazer um jantar especial, algum aniversário, festa. Tu também faz esse serviço aqui. Isso, assim, normalmente a gente dá de sugestão para o cliente 40 pratos, né? E esses pratos são os mais variados possíveis. Nessa época que tem o pinhão, a gente abre exceção e ainda acrescenta mais os pratos à base de pinhão. Então, o nosso cliente, quando for fazer um evento, alguma coisa, né, resolver fazer a base de pinhão, a gente tem uma procura bem grande. Inclusive, até o pessoal, quando vem de fora, que não é tão acostumado com os pratos, eles buscam justamente isso, eles querem a base de pinhão, eles querem principalmente experimentar a paçoca e o entrevero. E aí a gente inclui esse prato, né, esses dois pratos ou mais pratos à base de pinhão no nosso cardápio, e aí o cliente acaba ficando muito satisfeito porque assim, o pessoal serrano adora, né? Não, é uma iguaria que a gente tem aqui muito boa, então o pessoal acaba prestigiando e pedindo cada vez mais. E a receita de hoje, então, o que tu preparou? A receita de hoje, então, né, eu fui buscar assim o que a gente poderia fazer diferente, que eu não tivesse visto ainda. Então, hoje a gente preparou um escondidinho de pinhão, né? Vamos fazer um escondidinho de pinhão, só que ele é diferente. A gente, ao invés de utilizar, né, o aipim, né, a carne embaixo e o aipim em cima, a gente vai fazer o contrário, vai fazer, né, um escondidinho diferente aí que acredito que o pessoal vai gostar também, vai ser muito bom, uma receita muito boa para fazer aí para o pessoal que vem de fora. Tá certo, então agora a gente vai acompanhar o passo a passo dessa receita para o pessoal aprender em casa, poder reproduzir também, se quiser, dá para encontrar aqui em eventos especiais, algumas datas especiais aqui no restaurante, né? Com certeza. E outra coisa bacana que a gente, acredito, fez no outro programa, Nanda, que eu achei interessante, eu vou também dizer o quanto eu gastei para fazer esse prato. Né, o pessoal que está buscando aí um prato, né, bom, né, um prato delicioso aí, e também barato, que é importante, vai também poder ter noção de quantas pessoas serve e quanto vai gastar nesse prato para fazer esse prato. Sim, porque também não adianta ficar com vontade de comer, vontade de fazer, isso é uma coisa muito cara, muito difícil de achar, não ter noção, às vezes rende muito pouco, rende demais. É bom que todo mundo já tenha uma noção de como que funciona bem direitinho, né? Sim, com certeza. E até aquela desculpa, né? Não, eu vi aquele prato tão lindo, mas eu não vou fazer porque é muito caro. Não é assim. Vamos tirar essa ideia das pessoas. Vamos estimular eles a fazer justamente porque o prato é barato. Tá certo, então. Então agora a gente vai acompanhar o passo a passo da receita e no final a gente volta para passar todos esses detalhes a mais. Bom, então a gente vai ter como ingrediente, primeiramente, 1 kg de linguiça defumada, 1 kg de aipim e mais ou menos 1 kg de pinhão, 2 cebolas de cabeça, médias, e um maço de cebolinha ou salsinha, e 2 potes de requeijão. Vale salientar que o requeijão, quanto mais mole, mais novo, melhor, que ele vai se espalhar melhor no prato depois.
Então a gente começa sempre cozinhando o aipim e o pinhão, porque são os dois ingredientes que mais demandam tempo. Então o aipim a gente vai fazer uma cama em qualquer travessa, mais ou menos de um dedo. Isso vai, né, mais ou menos é um dedo que dá de aipim. O que é importante ressaltar é que nessa cama de aipim a gente precisa estar acrescentando água de tempos em tempos, para ele não ficar muito pastoso, ele tem que ficar como se fosse uma consistência de um purê mesmo, como se fosse um purê de batatas, mas de aipim. E aí a gente tem que salgar ele um pouquinho para ele não ficar com aquele, quebrar um pouco aquele gosto do aipim, né, que ele não é nem doce nem salgado, então salgar ele levemente. Aí o pinhão a gente, né, vai cozinhar e vai moer ele. Se o pessoal achar necessário, importante, pode comprar moído também. Aqui nesse caso a gente usou ele moído na hora para dar um gosto, né, realçar o gosto do pinhão, mas pode usar ele moído também, que encontra nos supermercados. Depois a gente vai cortar a linguiça em cubos. Vai colocar na panela com apenas um fiozinho de óleo para não, né, não ficar muito o prato com muito óleo. Depois a gente corta as 2 cebolas de cabeça, acrescenta nessa linguiça. Deixa ela fritar até que a cebola, né, fique com aquela consistência bem refogada, bem, já perder bastante a água. E acrescenta o pinhão. Por último, acrescenta a cebolinha. E aí vai mexendo bastante para não grudar na panela. Depois disso, a gente, né, vai colocando aos poucos naquela cama de aipim que a gente fez. Depois que você coloca todo esse refogado aí de linguiça, pinhão e cebola, você espalha o requeijão por cima. E aí leva ao forno por mais ou menos 15 minutos até gratinar e esse requeijão ele descer e se espalhar pelo prato. E está pronto, é só servir daí.
Voltando agora, a gente já acompanhou passo a passo da receita e a gente está esperando ela ficar pronta, está finalizando agora no forno, né? E dá algumas dicas, então, para o pessoal, por exemplo, por que tu usar a água para fazer o purê de aipim e não leite, e outros temperos que a gente pode usar? Na verdade, esse prato, como a gente, né, acabou pensando nele agora, a gente pode utilizar leite também para dissolver um pouco o aipim. Ele dá um aspecto assim um pouco mais, ele fica mais claro e homogêneo o aipim, porém ele teria um outro, suavizaria um pouco mais o prato. Então, como a gente quer um prato agora para o inverno um pouco mais forte, um prato assim mais encorpado, eu resolvi, em vez do leite, botar água. Então, a própria água do aipim, que a gente utilizou para cozinhar, a gente também utilizou para fazer para dissolver ele e deixar ele um pouquinho mais molinho. Mas pode ser colocado leite, pode ser de gosto, né? Vai do gosto da pessoa. Existem pessoas que colocam até o creme de leite. Ele fica também bem cremoso, ele fica tipo um purê, assim, um suflezinho. Fica bem, bem bom também. Que pode ser consumido também separadamente, né? Pode fazer assim e fica também muito bom. Mas no caso do prato, a gente escolheu a água para ficar um pouco mais encorpado. E também o que eu gosto muito de utilizar é a salsinha, quando o prato assim tem um pouco mais, né, um pouco mais forte, a salsinha ela dá também um pouco mais, ele dá uma suavizada no prato também. Nesse caso a gente usou a cebolinha, que como é a primeira vez, a gente vai testar ainda o que fica melhor. Mas a gente vai mudando ao longo da nossa adaptação aí do prato para chegar lá no que funciona melhor com ele. Uma coisa legal também é que, por ser um escondidinho invertido, onde o aipim fica embaixo, a gente suja menos louça ainda, né? E para quem faz em casa, isso faz diferença. Com certeza. A gente viu ali, nós sujamos bem pouca coisa, uma panela apenas, né? Foram 2 colheres, um garfo e uma faca. Então, bem pouca coisa, um mínimo de talher possível. Na verdade, quando os homens vão na cozinha, ele até tem aquela... que o pessoal acha que vão sujar muita louça, as mulheres já ficam bem atacadas. Não, ali nesse caso não. Até não tem nem essa desculpa para os homens ir para a cozinha. Já tem o passo a passo, já tem todos os ingredientes, então é até uma sugestão, pega esse prato, né, faz uma surpresa aí para a esposa, para a namorada, etc., para a família, e faz esse prato e ganha todas as congratulações do prato fazendo lá para a família, sem sujar a louça. A gente já pode perceber também que rendeu bastante, né? Uma travessa grande, bem cheinha. E para a gente falar, então, para o pessoal que está em casa, em relação a custos desse prato. Olha, o custo desse prato hoje, a gente está falando em torno aí de R$30, né? Um custo desse prato. É um prato relativamente barato. Então, a gente tem ingredientes que são baratos, mas, porém, ingredientes de ótima qualidade. E aí, a gente tem ali, mais ou menos, de servir de 7 a 8 pessoas serve tranquilamente. Se for comer só o prato, se você tiver acompanhamento, aí você consegue servir até mais pessoas. Aquele prato ali, mais ou menos, ele rendeu em torno de 3 quilos, então é bastante coisa, uma travessa daquela ali já, né, dá para com certeza, para uma família bem grande consumir com um custo bem baixo. É legal para fazer em jantares, fazer agora, durante a festa do Pinhão, um prato quentinho, gostoso, que sai barato para várias pessoas que se reúnem já com essa intenção, né? Que o legal da cozinha é isso, tu reunir as pessoas para cozinhar junto, aproveitar a noite juntos. Com certeza. Na verdade, a gente vê, assim, né, todos esses eventos que a gente faz, ainda mais agora no inverno, né, você tendo um bom vinho, uma lareira, uma boa companhia e fazendo um prato desse, olha, não tem coisa melhor, né? Para quem gosta aí de estar em casa, né, de curtir o friozinho em casa, é o mais aconselhado. Então, agora, antes de a gente tirar o nosso prato do forno, queria que tu passasse o contato aqui do restaurante para quem ficou interessado em vir conhecer ou marcar um evento especial aqui, poder estar falando contigo. O restaurante Gabriel, então, fica localizado na Humberto de Campos, 732, próximo ao Cello, então, que é um ponto, né, de referência, o pessoal vem bastante. Bem do lado da lombada eletrônica, então, quando o pessoal dá uma paradinha na lombada, já dá uma olhada no restaurante. Nosso telefone de contato, então, é o 9912-9913 ou 3225-3517. Tá certo, então, muito obrigada. E agora a gente vai tirar, então, nosso prato, nosso escondidinho de pinhão do forno, para ver como ele ficou.